Mal com U no final é um adjetivo, ou seja, pertence àquela classe de palavras que definem as características dos seres ou objetos, suas qualidades ou defeitos. Quanto ao significado de mal, conforme os dicionários, corresponde a maléfico, cruel, desumano, insensível, vil, frio, feroz e maldito. Pois bem, nosso personagem de hoje, Aclides Marcelo Gomes, conhecido como Menino Mal, foi tudo isso e um pouco mais. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo com quem se interessa. Recados dados, vamos aos fatos. Aclides Marcelo Gomes, o Menino Mal, foi preso pela Polícia Militar de Cuiabá, Mato Grosso, em abril de 2002. Na época, ele tinha 23 anos e uma já extensa ficha policial contendo 12 homicídios. Apesar de estar incluído em várias listas de serial killers brasileiros e ter marcado com sangue a cidade onde viveu, o Menino Mal não se enquadra na definição clássica de um assassino em série, pois não apresentava razões de cunho psicológico para suas transgressões, tampouco a correspondência dos crimes sequenciais. Com um comportamento muito mais básico, se é que podemos dizer assim, Aclides vivia na criminalidade desde muito jovem e era procurado por ser autor das mortes de desafetos, pela tentativa de homicídio de pessoas com quem o seu santo não batia e também pela chacina que vitimou 6 pessoas no bairro Altos da Serra em 2001. Seus crimes ganharam notoriedade no final da década de 1990 pela sua crueldade e pela frieza ao matar as vítimas. Estas eram geralmente baleadas, mas também tinham as cabeças esmagadas com pedradas e pauladas. Na área do 3º Batalhão, né? Sendo que na época ele tinha como assinatura dos crimes dele, né? Esmagar a cabeça das suas vítimas lá para poder saberem que foi ele que haviam cometido o homicídio, né? Nascido em 17 de dezembro de 1978, na cidade Rosário Oeste, no próprio estado, com 9 anos de idade se mudou para Cuiabá. E na rua onde morava havia traficantes de drogas que aliciavam meninos, como ele, para a criminalidade. Aqui, galera, um detalhe sobre o verbo aliciar, que equivale a seduzir ou atrair por dinheiro, que sabemos que é uma estratégia clássica da marginalidade. Sobre a família, ou ausência dela, apenas em uma das fontes de pesquisa existe menção do fato de sua mãe ser uma prostituta e seu pai, o cafetão dono do prostíbulo, e que ambos o abandonaram quando criança. Bom, o seu relato autobiográfico prossegue afirmando que ele não fazia nada e tinha dinheiro fácil. Estava na rua brincando, pediam para buscar ou entregar alguma coisa. Depois que fazia isso, ganhava dinheiro. E assim foi aumentando de uma droguinha para roubos e, enfim, homicídios. Aos 13 anos, já andava armado e fazia uso de maconha e pasta base, que costumava consumir antes de praticar os crimes. Estes eram cometidos com a participação de gangues sob as ordens dos chefes do tráfico local. Nessa época da adolescência, quando andava na companhia de 2 amigos, o Boneco e o Mulher, preferia ser chamado de Menino Mal, deixando assim bem claro ser ele diferente dos bad boys, os supostos machões de classe média alta. O psiquiatra Marcos Estevão Moura, em uma reportagem do site Campo Grande News sobre o assunto criminalidade e uso de entorpecentes, explicou que a pasta base, composta por uma mistura de folha de coca, gasolina e cal, no começo provoca euforia e empolgação. Altamente viciante e não existindo o chamado uso recreativo ou social. Tem seus efeitos sentidos após 7 segundos, contudo, leva à paranoia e à progressiva destruição do cérebro, coração, fígado e músculos. O médico e escritor explica ainda que o uso constante da droga causa demência e 3 Cs: clínica, cárcere e cemitério. No caso dele, Menino Mal, foi isso que aconteceu. Porém, com um desfecho digno de nota que aparece em todas as matérias relacionadas à sua vida e que logo vamos detalhar.
Menino Mal foi preso em 20 de junho de 2001, quando uma força-tarefa das polícias civil e militar do estado foi constituída após a chacina do Altos da Serra, periferia de Cuiabá, ocasião em que 6 pessoas foram executadas. Na época, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, por meio do secretário Benedito Corbellino, ofereceu R$5.000 para quem desse pistas que levassem ao assassino. Até esse dia em que Aclides, após uma denúncia anônima, foi pego a 600 metros do comando regional da PM. Ele já havia conseguido escapar de 28 cercos da polícia na tentativa de prendê-lo. Em relação a tal chacina que lhe conferiu notoriedade nacional, ela ocorreu no início da madrugada de 28 de março de 2001. E por esse crime ele foi julgado em 2009, quando, apesar de admitir que liderou o grupo que cometeu a matança, afirmou que só matou uma das vítimas, Gonçalina Guia de Campos, de 35 anos, conhecida como Simone e dona da Boca, ou ponto de venda de maconha, com o preço mais baixo da região. Ou seja, acredita-se que o traficante Edmilson dos Santos Siqueira ordenou que Aclides matasse essa concorrente ou devedora, pois aqui há versões que variam. O fato é que então ele e mais outros cúmplices foram ao local onde ocorria a venda de drogas, na rua Santa Isabel, no bairro Altos da Serra, torturaram e mataram tanto Gonçalina como os 5 fregueses que ali estavam. O pedreiro João Zeferino da Silva, 28 anos, Eleunice da Costa Oliveira, conhecida como Rosinha, 25 anos, Antonildes da Silva Nascimento, 18, Tiago Dias dos Anjos e a travesti Amapola Quilces, de 35 anos. Uma pessoa sobreviveu ao ataque ao fingir que estava morta. Era Edenilson Lopes Rosendo, de 27 anos, primo de Tiago, que morreu carbonizado. Adenilson e os 2 filhos de Gonçalina, de 12 e 14 anos, se tornaram as principais testemunhas dessa chacina. Caso não houvesse esses espectadores sobreviventes, o autor seria identificado tão somente pela cena do crime, que possuía a sua assinatura. Gonçalina foi brutalmente espancada e teve o corpo arrastado para fora da casa, quando os assassinos enrolaram na sua cabeça e pescoço um arame farpado e a deixaram ali agonizando até o amanhecer. O delegado Simael Ferreira, que atendeu a ocorrência, disse que as vítimas foram mortas a tiros, pauladas e tiveram as cabeças esmagadas com tijolos. Gonçalina agonizou 6 horas e morreu depois de dar entrada no pronto-socorro de Cuiabá. A crueldade foi tamanha a ponto de chocar os policiais. Esse sujeito não é humano, concluiu na ocasião o chefe da polícia. Os assassinos ainda reviraram a casa de Gonçalina em busca de pasta base, porém nada foi localizado. Mais tarde, noticiou-se que por ocasião da necrópsia de Gonçalina, o produto foi encontrado. Ela, como muitas mulheres do tráfico, transportava ou, nesse caso, escondia a droga dentro do seu corpo, na vagina. Ao ser capturado, o menino Mal saiu das ruas e ganhou então notoriedade no banco dos réus. Foi julgado várias vezes entre 2003 e 2013 pelos seus diversos crimes que incluíam roubo, uso e tráfico de drogas e os assassinatos violentos, sendo condenado a um total de 129 anos de prisão por 12 homicídios. Nos autos da sentença número 95 de 2007, pela morte de Luciano Rodrigues de Magalhães, ocorrida 8 anos antes, sobre o réu consta que sua personalidade é transtornada e amplamente voltada para a criminalidade. Segundo o laudo pericial de insanidade mental, o réu possui características psicopatiformes na sua conduta, sendo a psicopatia considerada uma perturbação da saúde mental. A sentença ainda traz as deliberações referentes ao cumprimento da pena fixada pela juíza de direito, presidente do Tribunal do Júri, doutora Mônica Catarina Perri Siqueira, como regime inicialmente fechado. Nas palavras dela, como já fundamentado, o réu tem personalidade e conduta social negativa. Trata-se de pessoa com características psicopatas, perturbação da saúde mental, para a qual, segundo os peritos, não há tratamento específico, sendo proposto psicoterapia e farmacoterapia. E as chances de insucesso terapêutico são grandes. E aí, abduzidos? Essa história de matador violento, impiedoso, condenado a uma pena elevada,
tem um rumo manjado, não acham? Será que ele voltou às ruas? Sim ou não? Em 2006, ou seja, depois de apenas 5 anos de encarceramento, cumprindo as condenações de 58 anos de prisão por 6 assassinatos anteriores à famosa chacina e aguardando o próximo julgamento, ele concedeu uma entrevista à reportagem do jornal A Gazeta. O sujeito já não respondia mais pela alcunha de menino mau. Havia se convertido, batizado e atuava então como pastor evangélico dentro do Centro de Ressocialização de Cuiabá. Cita-se também que ele estava casado há 3 anos com uma mulher que conhecera no presídio, quando esta visitava um parente. Dos seus relacionamentos anteriores à detenção, tinha 6 filhos de 4 mulheres diferentes. As crianças não sabiam que o pai era presidiário, achavam que ele estava viajando a trabalho. Apesar de preso por todas as maldades que cometera, ele acreditava que Deus havia lhe dado uma segunda chance e que pessoas de mente aberta poderiam se regenerar. Chegou ainda a afirmar que só entrou para o crime por causa das más companhias. A brutalidade das ações realizadas atribuía aos efeitos das drogas, das quais era dependente na época, em que matava e esmigalhava os ossos das vítimas com pedras e paus. Em 2018, passou para o regime semiaberto por determinação judicial, proferida pelo seu bom comportamento e por ter cumprido 1/6 da pena. O último registro em vida de Aclides Marcelo Gomes foi feito pelo repórter fotográfico Chico Ferreira em 2019, quando ele estava pregando no pavilhão do Centro de Ressocialização de Cuiabá. Porém, pouco depois, ele voltou a ter o rosto estampado nas páginas policiais de todos os jornais e seu nome circulou novamente na mídia nacional. Mas não como criminoso, mas sim como vítima. Em 8 de novembro de 2020, um domingo, às 20 horas, aos 41 anos, escondido dentro do banheiro na casa da namorada no bairro Lixeira, em Cuiabá, o menino mau foi executado com 4 tiros na cabeça por homens encapuzados. A mulher que estava ao seu lado nada sofreu. O DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, à época informou não ter pistas, mas que o crime parecia um acerto de contas do tráfico. Diante da vida pregressa dele, né, são várias as possibilidades, né, de como motivo da execução dele, né, mas infelizmente isso também é quase uma máxima, né, essa vida aí acaba culminando com isso, né, cadeia ou cemitério, né. Vamos encerrando por aqui. Em relação a estes conceitos complexos, conversão, arrependimento, regeneração, vingança e justiça, sabemos que a discussão é longa e muitas considerações podem e devem ser feitas. Logo mais, em outro vídeo, falaremos do tema reabilitação, quando abordamos a história de um assassino americano chamado Travis Levis. Aguardem, ok? Espero que tenham apreciado o conteúdo de hoje. Não esqueça seu like para ajudar o canal, compartilhe o nosso conteúdo. Me segue lá também no Instagram, o Insólito também está agora no TikTok e no Facebook, quiser dar uma espiadinha lá, fechou? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.